Oi, irmãos, bom domingo. Hoje é um dia muito especial, um dia que a gente vai para a igreja, adorar a Deus no coletivo. É muito bom congregar. A bênção de congregar é tão grande, né, irmãos? Essa possibilidade que a gente tem aqui de poder estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus, de portas abertas, com som alto, louvar ao Senhor. É algo realmente maravilhoso. E é um tempo que Deus separou para todos nós como cristãos de viver. A gente precisa realmente congregar, porque sozinho a gente não consegue ser bênção para a vida de outro. É claro que tem momentos que a gente quer ficar um pouco mais isolado, né? Tá entristecido, tá abalado por alguma razão, mas a gente não pode deixar esse sentimento dominar o nosso coração, porque Deus nos chamou para servir e a gente não consegue servir sozinho, isolado, senão a gente vai ficar servindo a nós mesmos, e não é esse o nosso propósito de vida, ou um deles, né? Porque Deus tem grandes coisas para fazer por meio das nossas vidas na vida de outras pessoas. Então que a gente busque no Senhor força para de novo congregar, para estar na igreja, né? Buscando ao Senhor em espírito e em verdade, e sendo transformados por meio dessa presença tão maravilhosa sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui a nossa devocional hoje no capítulo 42 do livro de Ezequiel. Ele continua aqui, o profeta Ezequiel, ele continua tendo essa visão do templo, né? Ainda aqui no início das áreas internas, e mais para o final do capítulo, ele é levado para a área externa do templo. E nessa área externa, aquele homem, né, com aqueles instrumentos de medir, com a cana, com o cordel de linho, ele faz uma medida do muro ao redor dessa área, de toda a estrutura, que eu acredito que seja o muro que circundeia, se não me engano é assim, né, que envolve toda essa estrutura que foi vista pelo profeta, né, toda a área do templo. Porque ele, no final do versículo 20, traz o objetivo do muro, que é fazer separação entre o santo e o profano. Ou seja, tudo que está dentro por dentro do muro é santo, é separado. É propriedade exclusiva, né? Ali nada de ruim entra. Ali a presença de Deus, é onde a presença de Deus está. E fora é o profano. E aí, irmãos, é óbvio que a aplicação dessa passagem, especificamente dessa passagem, ela fica óbvia para a nossa vida, né? Porque nós também somos chamados, né, de templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos feitos santos, separados para Deus, por meio da obra maravilhosa de Jesus na cruz por nós. Então, nós temos essa classificação de santos, de separados. Mas a gente vive num mundo imerso no pecado. E é importante que a gente também, como crentes, a gente erga muros em volta da nossa vida para garantir essa separação, né? Para garantir essa falta de acesso do que é profano para com as nossas vidas. E a gente pode buscar erigir esse muro, fortalecer, né? Como se fosse nos envolver de uma fortaleza para nos garantir essa segurança em Deus de diversas formas, seja pelo estudo da palavra, pela busca ao Senhor, né? Pela vida de oração, pela vida devocional, porque a palavra e tudo isso vai fazer com que a gente entenda que Deus é soberano, né? O Espírito Santo de Deus vai ministrando no nosso coração, e a cada ministração eu vou entendendo que esse muro vai alargando, é como se a gente fosse ficando mais fortalecido em Deus e na presença de Deus, e cada vez mais distante, mantendo o pecado cada vez mais distante, mais longe, os maus pensamentos, né, as más atitudes, tudo aquilo que pode nos influenciar negativamente, tudo vai ficando distante, nós vamos nos fortalecendo em Deus. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é se nós temos buscado essa separação do que é profano, se a gente tem erigido esse muro ao nosso redor que nos fortalece na presença de Deus e nos mantém longe do que é profano, do que é pecado. Mantém esse acesso do que é do mundo, né? Que é o dito pecado, longe de nós, dificultado para as nossas vidas. Se a gente tem fortalecido esse muro para que nos mantenha seguros na presença de Deus, ou se a gente tem aberto até brechas, né, irmãos? Pelas quais a gente sofre aí acesso daquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, individualmente, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e a gente tem que procurar viver longe de toda e qualquer corrupção.
É claro que a nossa natureza ainda é corruptível, a gente ainda tem a parte carnal presente em nós, mas pela presença do Espírito Santo de Deus, a gente pode combater isso, a gente pode dominar o pecado. Deus nos dá força para isso por meio do seu Espírito Santo. E basta uma atitude nossa de rejeição, de arrependimento, né? De retorno àquilo que Deus propõe para nós, né? Como propósito de vida, para que toda essa influência caia por terra em nome de Jesus. Eu creio nessa forma. E é essa atitude que a gente deve ter quando a gente percebe que cometeu alguma falha, algum engano. E logo, de forma assim, seguir, sequente, na sequência a gente buscar a Deus, a gente deve buscar a Deus para ter essa brecha tampada aí com o concreto da palavra, da oração, para que nós realmente, a cada dia, estejamos fortes e firmes no Senhor. Amém, irmãos? Então, que a gente se lembre, né, dessa verdade, somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar separados do mundo, buscando em Deus o tempo inteiro para estarmos fortalecidos nele, na nossa caminhada cristã até que ele venha. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.